Tentando deixar suas vidas problemáticas para trás, dois irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal para recomeçar, apenas para descobrir que um mal ainda maior está esperando por eles para receberem de volta. E esse é Pecadores de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerdcine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Pecadores, que foi um filme dirigido por Ryan Coogler, que é mais conhecido pelos filmes O Pantera Negra e Creed, e que tem como principal protagonista o Michael B. Jordan, que tem sido recorrente o trabalho entre os dois. E esse é um filme que ele é um pouco diferente do que o Ryan Coogler vem fazendo, porque ele fez os filmes da Marvel e o Creed, que é um filme de drama ali, mas também tem muita coisa de ação nele. E esse filme ele é do tipo que abrange vários gêneros ao decorrer dele, e ele vai desenvolvendo essas coisas ali com o tempo. E diferente de outros vídeos que eu já tinha falado aqui antes, que eles abordavam vários gêneros e na maioria das vezes ele não era interessante em nenhum deles, aqui é exatamente o contrário. Ele consegue abordar bem todos esses gêneros e cada parte disso tem seu destaque. Então o filme ele começa com os irmãos que são interpretados pelo Michael B. Jordan, que é o Fumaça e o Fulige, e que eles vieram de Chicago, onde eles trabalhavam numa gangue de lá, e que voltaram para Mississippi porque eles estavam querendo fazer um projeto e criaram um lugar de eventos para a população negra da região, lembrando que o filme se passa nos anos 30. E esses dois personagens, por mais que eles sejam o mesmo ator, você acaba conseguindo diferenciar qual é qual, porque eles têm personalidades bem diferentes. Um é mais sisudo e calado, e ele é o cara que quer logo partir para ação, mesmo quando é preciso ser violento. O outro, ele é mais malandrão, então ele tem aquela coisa mais de conversar e tentar fazer a cabeça das pessoas para conseguir o que ele quer. Então já é uma coisa legal do personagem. E nisso elas acabam pegando o primo deles, que é o filho do pastor, que é aquele tipo de pastor extremista, rígido, e ele quer sair da igreja porque ele quer se tornar um cantor de blues. E o pai dele diz que isso não é uma coisa que uma pessoa da igreja deva se fazer, por mais que esse tipo de coisa esteja entrelaçado em você por suas raízes. O cristianismo às vezes tem esse tipo de coisa, de querer limitar coisas que eles não acham e não julgam correto. Então esse começo do filme é mostrando os irmãos e o primo indo comprar o terreno com esse galpão para fazer tudo dar certo ali. E com o decorrer do filme mostra alguns dramas deles do passado, o que vai dando mais personalidade a esses personagens, né? E da metade para o final do filme ele acaba se tornando um filme de outro gênero, que tem uma grande virada. E para não estragar para quem não assistiu, eu vou fazer essa parte aqui com spoilers, então estejam avisados. O filme até a metade ele acaba sendo esse drama dos irmãos, de compartilhar esse galpão para poder fazer esse lugar onde os negros possam frequentar sem ser perseguidos. E por mais que eles sejam interpretados pelo mesmo ator, eles têm personalidades diferentes, então você consegue distinguir qual é qual. Um é mais desenrolado, ele tem todo aquele papo para conseguir fazer o que ele quer. O outro é mais sisudo, mais fechado, que mostra que ele é desse jeito, que ele foi do exército e tem esse negócio de sempre proteger os irmãos familiares. E o irmão mais sisudo, ele teve uma perda no passado e ele tenta conversar com a ex-mulher que ele teve um filho antes e que ela tem todo esse lance místico sobre as tradições africanas. Já o irmão desenrolado, ele namorava uma mulher branca, que ela tinha parentes e antepassados negros, e que ele simplesmente abandonou ela e largou ela de mão, porque na cabeça dele seria melhor, já que se os dois namorassem, ela seria perseguida pelos brancos que não gostavam dos negros. Só que ela não conseguiu enxergar dessa forma, já que ele simplesmente abandonou ela sem falar nada, então fica difícil de entender mesmo, né? E ela vai atrás dele para tentar resolver essa situação. E como eu falei, a grande virada do filme é que da metade pra frente é que ele vira um filme de vampiro. Só que ele não é um filme de vampiro comum, ele acaba tendo vários subtextos que acaba deixando um filme um pouco mais impactante. E quando eu assisti pela primeira vez, eu já tinha gostado da experiência, eu achei um filme muito bem feito em todos os aspectos, né? Ele tem boas atuações, ele tem uma fotografia muito bonita e muito bem feita, o roteiro dele é muito bem encaixadinho. Os personagens, por mais que eles acabam entrando nessa parte de filme de terror, eles não são burros, o que torna uma experiência muito interessante, mesmo você vendo só pela camada de cima, sem pegar esses subtextos. Mas depois que você percebe e começa a entender melhor esse subtexto, eu acho que o filme ele consegue ficar ainda mais impactante e acaba ficando muito mais interessante. Eu sei que muita gente vai reclamar, eu não quero assistir um filme de terror
pra ficar pensando, eu só quero levar um susto e tá tudo certo. Né? Eu não quero ver esse negócio de subtexto sobre racismo ou sobre depressão. E cara, você tá no seu direito, você tem algumas opções que é ou assistir o filme e não ficar pensando nele, que você vai se divertir, como eu falei, ele é um filme muito bem feito, só na camada de cima. Ou você pode simplesmente pegar um filme que seja do seu gosto e que não tem esses subtextos e que seja só para você levar susto e tentar se divertir ali. Você pode pegar qualquer filme do James Wan que é basicamente isso. E o filme ele acaba virando esse filme de vampiro e o vampiro ele aparece na primeira cena que ele sendo perseguido e a gente não sabe que ele era um vampiro, mas ele estava sendo perseguido e acaba encontrando uma casa no meio do nada. E aparecem dois personagens, um homem e uma mulher, que ele abrem a porta armado e o vampiro ele fala se ele podia entrar porque ele estava sendo perseguido. E essa cena ela não é tão explícita no começo, mas quando a pessoa abre a porta tem um chapéu pontudo branco e você consegue perceber só pelo visual que eles fazem parte da Ku Klux Klan. E logo após ele conversar com o casal ali, ele consegue entrar e se esconder. E depois aparecem as pessoas de uma tribo indígena que estavam perseguindo ele porque eles sabiam que tipo de ser ele era. E esses dois personagens que estavam armados, eles são extremamente grosseiros com o pessoal e os indígenas eles falam que estavam perseguindo aquele cara, que ele era um cara muito perigoso, e ela simplesmente fala para eles saírem na propriedade dela. E aí é o filme falando, né, que eles preferiam acolher um vampiro, que é um ser que é um bicho sobrenatural, que é extremamente perigoso e do que simplesmente ter uma conversa com os indígenas, já que eles eram preconceituosos, né? E logo após isso, os irmãos eles conseguem estabelecer esse galpão e as pessoas elas estão se divertindo ali. Daí tem um detalhe que eu acho muito interessante, que o irmão mais sisudo ele começa a reclamar, porque os caras eles estavam pagando, mas era uma moeda diferente, não era dólar, porque a maioria do pessoal trabalhava nesses campos de algodão e eles recebem nessa moeda diferente. O irmão fala que. E o outro irmão ele fala que eles precisavam aceitar aquilo porque senão eles seriam iguais a todos os outros as pessoas da cidade, as pessoas brancas ali que tinha essa segregação. E que isso era uma forma de incluir aquela população que já vivia às margens, né? E que aquele era o único dinheiro que eles tinham e eles precisavam se divertir também, porque senão eles iam morrer só trabalhando. O que eu acho que é um ponto interessante de se falar no filme de uma forma sutil. E com o passar do tempo, o primo ele começa a fazer a apresentação dele e ele começa a tocar blues, ele começa a cantar e ele faz uma performance ali que ela é tão boa que ela acaba transcendendo o tempo. É o que dá para entender no filme, né? E ele começa a cantar e começa a aparecer pessoas tanto do passado quanto do futuro. E você vê os antepassados fazendo rituais e coisas ali com música e dança e vai passando tudo ali. E do nada aparece um cara com a guitarra elétrica e aparece um rapper com as meninas dançando, tudo isso misturado, mostrando que por mais que são gêneros diferentes, eles têm um certo apego a essas raízes. Isso é como se fosse uma modernização das tradições e dos rituais para o mundo moderno de agora, o que acaba mostrando que mesmo assim isso tudo está muito conectado. Por mais que seja diferente, ainda está tentando se manter certas raízes. E entra nessa discussão, né, tem certa parte da população negra que não gosta que os brancos peguem essas tradições ou peguem coisas que era tradicionalmente feito por negros, porque eles meio que embranquecem as coisas. E isso serve para várias coisas, tipo música. Então, a maioria dos cantores de blues, por exemplo, são negros. Então, quando se vê um cantor de blues branco, muita gente vira a cara. Ou, por exemplo, roupas tradicionais. Eu lembro que pouco tempo atrás estava uma briga do branco não pode usar trança e não pode usar turbante porque é apropriação cultural. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que não é tão simples assim, não é tão preto no branco, e que as coisas não devem ser tão fechadas a esse ponto. Mas, de certa forma, dá pra se entender a razão de algumas pessoas acharem que é meio esquisito. Se isso é certo ou errado, daí cada um vai ter a sua opinião, né? Mas voltando pro vídeo, isso acaba chamando a atenção dos vampiros e eles sentem essa presença, esse negócio ali. E eles batem na porta e falam que querem entrar. E eles têm esse negócio do vampiro mais clássico, de que eles só podem entrar nos lugares se eles forem convidados.
E lá dentro tem todos os personagens negros, então eles falam que é melhor os caras ficarem do lado de fora mesmo para não causar problema. Por mais que eles parecessem ser de boa, qualquer olhadinha torta ali poderia dar uma briga, né? Eles acabam não conseguindo entrar, mas eles ficam ali por perto no galpão. E só esperando as pessoas saírem para eles poderem atacar e transformarem elas. E o vampiro, ele ter transformado os membros da Ku Klux Klan em vampiros também, tem outro subtexto muito forte, que não é só vampiros perseguindo suas presas, mas também faz essa alusão de que o preconceito ele pode te perseguir mesmo você não tendo ideia e não tendo feito nada. Porque, por exemplo, era uma situação que estava todo mundo de boa no seu canto, e mesmo assim eles foram atacados. E é assim que funciona com a maioria das formas de preconceito, né? E o que é interessante é que o vampiro principal, o que transforma todo mundo, ele não tem esse negócio dele ser preconceituoso. Tanto que quando ele começa a transformar as pessoas em vampiro, ele fala que ele foi lá porque ele sentiu a música e ela transcendeu e que ele queria fazer aquilo de novo porque ele queria se reconectar com suas raízes e que todo mundo que ele transforma é como se fosse uma grande teia, uma rede de pessoas ali, que todo mundo está conectado e que eles seriam unidos e seriam basicamente um grande grupo onde não haveria distinção. O que também acaba não sendo tão verdade assim, porque ele como líder, ele só está querendo fazer esse grupo, ele acaba falando só dos prós e não fala dos contras, né? E eu acho que isso fica um pouco mais claro na cena pós-crédito. E com o passar do tempo, ele vai transformando as pessoas que acabam saindo e tentando fugir do galpão. E no final acaba só alguns personagens não virando vampiro, né? Então o irmão sisudo ele acaba ficando com a ex-mulher dele. O rapaz do blues ali, ele também acaba conseguindo ficar de boa lá dentro do galpão. E alguns outros personagens que eles são importantes para a trama ali, mas eu acabei não comentando porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E acaba que os que não viraram vampiro acabam morrendo e o carinha do blues ele acaba sobrevivendo. E a cena pós-crédito ele acaba se passando nos dias atuais. E o carinha do blues ali, o primo do blues, ele acaba sendo interpretado agora pelo Buddy Guy, que é um ícone do blues, muito conhecido e muito famoso. Ele foi um cara que ele influenciou vários artistas muito grandes e famosos, tipo Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan. E se eu não me engano, recentemente até o John Mayer falou que ele teve muita influência ali do Buddy Guy, que ele costumava ouvir bastante. E eles estavam num bar, o Buddy Guy estava fazendo uma apresentação e aparecem os vampiros, né? O irmão malandrão com a namorada dele, a menina branca, que aliás é a menina que fez a série do Gavião Arqueiro. E que eles sentam e começam a conversar ali. E o Buddy Guy ele fala que mesmo acontecendo tudo aquilo, daquele dia foi um dos melhores dias da vida dele, porque foi ali que ele se encontrou. E o Michael B. Jordan ele também fala que ele já era vampiro, né? E ele fala a mesma coisa, que aquele foi um dos melhores dias da vida dele, porque foi o último dia dele como humano, e também porque foi o último dia que ele conseguiu ver o irmão dele vivo. E que com o irmão dele foi o último dia também que ele conseguiu ver um pôr do sol, já que como vampiro ele não pode mais andar sob a luz do sol, o que mostra que mesmo o vampiro-chefe lá falando que eles seriam livres, teriam toda aquela coisa de eles serem uma grande rede, todo mundo e não ter distinção, e eles serem livres, essa liberdade ela não é bem assim e ela tem um monte de restrições, né? E que mesmo vivendo para sempre, ele ainda tem que fazer muita coisa que não é muito legal para eles se manterem vivos. E no geral, eu acho que Pecadores é um filme que ele consegue transitar muito bem entre esses gêneros. Ele tem uma direção muito boa, as atuações também são ótimas, com todos esses bons personagens. Ele tem uma fotografia muito bonita, principalmente aquela cena do blues, que tem aquela cena da música transcendendo o tempo. É uma coisa que é muito bem feita tecnicamente. E que tem esses subtextos que conseguem amarrar o filme de uma forma muito interessante nessa segunda camada. Mas que mesmo assim ele consegue ser um bom filme mesmo se você não ficar pensando muito nesses subtextos, que é uma experiência muito boa mesmo assim. Mas essa é só a minha opinião. Então se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!